Olá, e vamos dar um passo adiante aqui em nosso estudo. E nesta aula, né, nós iremos falar sobre funções exponenciais, né? Então, agora que a gente já sabe tudo sobre equações exponenciais, nosso próximo objetivo é discutir aqui o comportamento de funções exponenciais. Sempre lembrando que a diferença de equações para funções é que na equação a gente calcula o valor da incógnita. Já em funções, na verdade, a gente analisa qual que é a variação entre duas grandezas, entre dois valores, tá? Entre os eixos x e y. Bacana? Então, a gente analisa o comportamento entre duas incógnitas. Bacana? Legal. Então, função exponencial, né? Uma função de R em E, e que a todo número x associa a expressão a elevado a x, né? Então, lembrando, né, para ser exponencial, a incógnita, né, tem que estar aqui no expoente, sendo a maior que zero e a diferente de 1. Claro, né? Se o a for igual a 1, 1 elevado a qualquer coisa vai dar 1, tá? Então, seria uma função constante. E o a ele tem que ser positivo e não pode ser zero, né? Se ele for zero, vai ficar sempre zero, aqui a não ser do zero elevado a zero, que é indeterminação, mas o zero também não serve. E valores negativos também não, né? Se o expoente aqui for par, aquele negativo vai ser positivo. Se for ímpar, o negativo continua negativo, e isso faz com que a gente tenha uma oscilação, e não é esse o comportamento da função exponencial. Uma função exponencial tem essa cara aqui, pessoal. Então, esse gráfico que está à esquerda, ele é o da função exponencial crescente. Então, aqui a gente tem um crescimento exponencial, tá? À medida que x aumenta, y aumenta. Bacana? Isso ocorre quando a base A, ela é maior do que 1, tá? Então, quando ela for maior do que 1, a gente sempre vai ter esse comportamento aqui. Não exatamente nesta posição, né? A gente vai ver, né? Está cruzando aqui, né, no ponto 0,1, que é esse daqui, mas não é sempre que vai passar por aqui, certo? Tá? Porque não está somando nada, nem subtraindo nada aqui no a elevado a x. E a função decrescente é aquela que, quando aumenta o valor de x, diminui o valor de y, tá? Então, aqui a gente tem aquele decaimento exponencial, né? Vai diminuindo, né, essa função decrescente. E isso ocorre quando? Quando o a está entre 0 e 1, né? Então, valores aí entre 0 e 1 vai nos fornecer sempre uma função, um decaimento exponencial, certo? E vai sempre ter essa cara, pessoal. Ele vai caindo aqui, ó, rapidamente, depois ele vai lentamente, né, aqui se aproximando do eixo Y, nesse caso, nem sempre, depende do que você está somando ou subtraindo com alguma coisa, tá? E no crescimento, né, exponencial, a gente começa aqui, ó, de uma forma leve, depois ele vai se acentuando e aí a gente tem uma variação de y com relação a x aumentando com o aumento de x. Bacana? Vamos dar uma olhada aqui em alguns comportamentos. Eu vou mostrar para vocês no Desmos, tá? Porque aí depois a gente vem em Python, né? Simplesmente porque o Desmos a gente vai conseguir ver de uma forma bem tranquila aqui, comparando quando a gente aumenta ou diminui alguns valores, quando a gente soma, subtrai, tá? Então vamos pensar naquela expressão tranquila, né, que a gente viu do 2 elevado a AX. Seria esse daqui. Ó, então percebam qual o comportamento que a gente tem aqui, né? Ó, ele vem aqui se aproximando e nunca tocando no y igual a zero, que é o eixo x, tá? Por quê? Porque aqui eu estou somando zero, né? Então tá 2 elevado a x mais zero. Então a gente tem essa região de proibição, essa curva aqui jamais vai passar por ela. Isso a gente chama de assíntota, tá? Jamais passa ali por ela. Então, a gente tem isso, ele vem aqui sem mudar muito, sem ter muita variação com relação ao eixo Y, aí chega num certo ponto, o eixo Y começa, né, a ter uma variação considerável quando aumenta o X, e aí vai ficando cada vez mais intenso, tá? Esse é o comportamento. O ponto que vai cruzar o gráfico é 0 e 1,
tá? Então, é outro detalhe aí que a gente vai, que eu vou mostrar aqui para vocês. E aí, por que o 0 e 1? Poderia ser 0 e 2? Bom, pessoal, se eu colocar aqui, ó, duas, duas vezes, tá? Né? Duas vezes esse 2 elevado a x. O que que acontece? Ó? Vocês perceberam o que aconteceu aqui? Ó? Ele saiu do 1 e foi para o 2. Ah, então esse número aqui ele define na verdade, qual o valor que ele vai estar cruzando ali no eixo y? Isso, exatamente. Ó, se eu colocar aqui o 3, olha para onde ele foi aqui, ó, para o 3, tá? Então, 3 vezes 2 elevado a x. Vamos criar um outro aqui, né? Só para mostrar para vocês. Aqui é o 2 elevado a x. Tá aqui, certo? Vamos fazer um outro aqui, ó. Esse outro vai ser 2 elevado a x, tá? Só que aqui eu vou somar, ó, mais um. Olha o que acontece, certo? Olha só, o que que aconteceu. Ele somou um. Quando eu somei um, ele estava aqui no um, na verdade, ó, ele vai agora passar pelo 2, certo? Olha que bacana, mas percebam, né, que eles têm curvas diferentes, tá? Então, a gente pegou essa curva aqui, né? E ela foi para cima, passando pelo ponto 2 que a gente somou um. Vamos colocar um outro aqui, ó. 2 elevado a x menos, menos 2. Olha para onde foi. Ele estava no um, né? Menos 2 seria aqui, ó. Menos um, menos 2. Por isso que a curva está passando no negativo. Então, nem sempre, tá? Nem sempre o nosso gráfico vai ficar só no eixo positivo. Se tiver subtraindo algum valor, pode ser que ele vá para a parte negativa do eixo y. E percebam, lembra que eu falei da assíntota, aquela região que ele não passa? Ó, o 2 elevado a x está aqui, ele não está somando zero. Então, a nossa assíntota, isso é aquela região que a curva da exponencial vai se aproximar ao máximo e nunca vai tocar, tá? Ele vai ser no x igual a zero. Perceba que foi igual nesse daqui que a gente multiplicou por 3. A gente multiplicou por 3, ele ficou o quê? Ele foi mais crescente, veio aqui cruzando no 3, mas ó, aqui o comportamento no eixo x, ó, né, de se aproximar do eixo x é igual ao do simplesmente 2 elevado a x. Tá? Ele ficou só mais íngreme aqui, ele só teve uma variação de y maior com relação ao outro, com relação ao simplesmente 2 elevado a x. É diferente quando eu somo 1, 2 elevado a x mais 1. O que que aconteceu aqui? Ó? A nossa assíntota agora é o 1, porque ó, ele está somando 1. Então, esse gráfico aqui, ele nunca vai cruzar o eixo, né? A linha imaginária aqui, aliás, do y igual a 1, que é essa soma 1 que está aqui. Mesma coisa, ó. Menos 2, o que que está acontecendo? O gráfico vem, né? Ele desceu aqui 2, a gente sabe que é menos 2, né? Ao invés do 1, ele desceu, menos 1, menos 2. Porém, ele nunca vai passar aqui, ó, do menos 2. Nunca vai cruzar essa linha imaginária do menos 2, que é esse justamente o número que está aqui, ó, menos 2. Certo? Tá? Então, esse é o comportamento, né, dos gráficos, né, de uma equação exponencial. Aqui eu mostrei para vocês esses que são as crescentes, né? A gente pode, por exemplo, colocar aqui, colocar um terço para mudar um pouquinho. Tá vendo? Ó? Então, olha só, 3 vezes, né? Vou mudar aqui, ao invés de 3, vou colocar 2. Ó, tá passando aqui pelo 2, né? Mas ele tá somando o quê? Ele tá somando zero. Então, no y igual a zero, é o eixo x, ó. Essa linha vermelha, ela nunca vai ultrapassar o eixo x, né? Que é que ele tá somando zero. Legal? Então, 2 vezes um terço elevado a x mais zero, né? E zero, y igual a zero é exatamente o eixo x. E aqui, ó, esse daqui eu também vou mudar. Vou colocar aqui o meio, né? Aqui, para ficar tudo certinho. Ah lá.
certo? Mais uma vez, ó, ele é uma função decrescente, ele vai passar aqui pelo ponto 1, certo? Ele não está multiplicando por nenhum valor, então ele vai passar aqui pelo 1, e ele está somando zero. Então, essa curva aqui em azul, ela nunca vai cruzar o y igual a zero, isso é o eixo x. E se nós fizermos a mesma coisa aqui, ó, no 2, tá? O que está acontecendo aqui, pessoal? Ó, olha a diferença do comportamento da vermelha para verde, né? A vermelha é duas vezes esse um terço, né? Deixa eu mudar aqui, colocar 3 também, para manter a mesma base e ficar mais fácil a visualização e a comparação. Então, olha só, a diferença do verde para o vermelho é a seguinte, ó, o vermelho ele está multiplicando por 2, né? Por isso está cruzando aqui no 2, só que ele está somando zero. Então, ele cruza no 2 e jamais ele vai passar no y igual a zero, que é o eixo x. O verde ele tá, é 1/3 elevado a x mais um. Então ele vai cruzar, né? Quando eu não somo nada, que é o que aconteceu aqui, não somo nem multiplico por nada, ele passa sempre pelo 0,1, que é essa posição aqui, ó. 0,1, tá? Que é o azul, 1/3. Se eu somar 1, ele vai cruzar, né? O gráfico vai cruzar um acima, uma unidade acima, tá? Porém, né, no verde, olha só, ele não vai passar nunca por essa reta imaginária aqui do y igual a 1, tá? Diferente do vermelho, né? O do vermelho multiplicou por 2, então ele vai cruzar no 2, só que ele está somando zero, então aqui ele jamais vai cruzar no eixo x, né? Que é justamente no y igual a zero. Bacana? Então, são pontos importantes para quê? Quando a gente estiver criando um modelo matemático, a gente fazer essa previsão. Ah, não tem coerência para aquela situação, problema, da minha função exponencial passar a ser menor do que y igual a 1, tá? Ah, então eu tenho que ter uma função que vai somar 1 aqui, certo? Jamais ela vai passar por aquele ponto. Legal? Então são situações, são opções, né, para a gente poder criar modelos matemáticos aí bem legais. Bacana? Legal, pessoal. Próxima aula, né, a gente vai ver a criação de gráficos em Python, tal, uma outra forma, né? Eu quis mostrar aqui em Desmos, que fica bem simples aqui essa visualização e bem rápida também, né? Então, um grande abraço. Próxima aula a gente continua. Até mais.